Neste momento, tudo que eu quero é começar a falar. Começar a bodega. Eu já vou colocar uma figura de fundo aqui pra gente começar. Tá reagindo, língua de português certinho. Uhum. Stream preview, creative feed. Chat, why is my chat not working? Pop-up share. Ai, ai. Não sei porque o chat não tá funcionando. Dispara. Bom, vamos começar aqui. Eu já vou abrir uma figura para começar. Pinturas. Como é que eu vou chamar elas? Pinturas natureza. Morta. Será que é Renascimento? Eu coloco. Deixa eu ver se é essa daqui que eu quero. Não é essa daqui. Eu quero com aquela famosa que tem um monte de bichos. Onde está essa daqui? Não, eu esqueci de quem que ela é. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa daqui. Não. É dos mercadores, só que... Bom, essa é bem legal também. Mas tem uma específica que eu quero colocar. Oh, meu Deus. Colocar da natureza morta. Animais. Eu devia estar pesquisando em inglês, né? Mas... é essa daqui ou é essa daqui que eu tô procurando? É essa mesmo. Essa é do... De quem que ela é? Search Google Lens. Esqueci. Ué, não tem Google Lens aqui não? Enfim, deixa eu colocar ela aqui. É isso aí. Bom, tem duas pessoas assistindo. Bom, já vamos começar então. Qual que é a ideia? Hoje eu estava lendo um livro sobre marketing cultural. É um livro bem bom. Ele é um livro que é utilizado nas universidades lá nos Estados Unidos, nas universidades de marketing, né? Então ele traz assim um panorama do que é o marketing, né? E ele vai aproximando isso da cultura e de como que isso funciona na cultura. Aí durante o estudo, durante a leitura, me veio um pensamento assim. Tinha uma parte lá na hora que onde ele falava, deixa eu até pegar o livro aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar a capa dele, porque ele é um livro muito bom mesmo. Deixa-me ver aqui. Pra vocês não ficarem olhando demais as minhas coisas aí. O livro é o... Ai, ele tá no...
Ele tá no Cloud Books, My Books, gestão de cultura, conceitos. Esse livro aqui, ó. Vou jogar aí para vocês a capa dele. Vou jogar a capa, não vou jogar o. Vou procurar ele aqui e mostrar para vocês. Eu acho que ninguém vai ter. Peraí. Eu coloquei o. É do Colbert. Esse daqui. É Marketing, Cultural and the Arts. É um livro bem legal. E aí nesse livro ele vai falando sobre essa questão do marketing, né? Cultural e tudo e tal. E ele chega a um ponto onde ele começa a falar sobre a história do marketing, né? Como é que isso foi mudando. E aí ele começa a descrever como que é o marketing e como que o marketing vê o produto. Que o produto ele tem, né, o produto em si, ele tem as vantagens que o produto traz e ele tem uma observação é, que é uma observação assim meio abstrata, né, daquelas vantagens que são vantagens de, por exemplo, né, ele dá esse exemplo do carro que ele ganha, por exemplo, você compra um carro, você está comprando um carro para muitas vezes para mostrar que você pode, não só como, né, a função do veículo de deslocamento mais rápido, mas ele te dá um status, né? E essa função é uma função muito abstrata. E o que que pega? Lendo essa parte, me veio uma perspectiva de pensar o seguinte aspecto. Quando a gente tinha, vamos dizer assim, pensando nas religiões e certos elementos culturais anteriores, histórias, tudo aquilo que era relatado e que era trabalhado entre as pessoas nas comunidades, naquilo que a gente vê assim quando a gente pensa no passado, que são famílias reunidas de noite para jantar, são fogueiras, são momentos de culto, momentos durante a noite, né, que daquilo que a gente conhece, ficou mais ou menos conhecido agora há pouco tempo, que as pessoas acordavam de noite, né, faziam a chamada, como é que chama aquele momento noturno? Faziam a chamada vigília, então ali as pessoas liam, as pessoas faziam as orações, conversavam e tal. Então, nesses momentos tinha uma troca, né? E essas trocas eram extremamente fundamentais para a formação dos indivíduos, porque ali se passavam os ensinamentos, passavam todo um aspecto de formação e conhecimento que era bastante profundo das pessoas e das sociedades em si. Agora, o que acontece? Quando a gente tem o boom da industrialização e o produto ele passou a ser um produto de fácil de fazer, entre aspas, né? Ele passa a ser um produto que é feito em escala, ele perde aquilo que era o produto que era feito pelo tal do homo, como é que é? Homo faber, que é aquela pessoa que fazia um produto útil, né? Que fazia um produto que tinha as pessoas necessitavam daquilo. Então você tinha a pessoa que fazia a ferramenta, que era para fazer uma ação. Não tinha esses outros elementos que são, apesar de ter a vantagem, não tinha as vantagens como a gente vê hoje em dia e não tinha esse valor abstrato. Apesar de que sim, as pessoas quando elas faziam, os ferreiros e as pessoas que trabalhavam com diferentes materiais, elas faziam muitas vezes de formas assim, decoravam, faziam. Não como a gente tem hoje em dia, que tem aquilo que a gente chama de arte popular, né? Que são artefatos que muitas vezes, sei lá, jarras que têm um formato e é um apego artístico. O que eles faziam naquela época era
uma ferramenta, algo útil que tinha esses elementos de decoração e tudo e tal. Mas enfim, quando a gente tem essa. O meu pensamento é, quando a gente tem essa grande produção né, depois da industrialização, que os produtos começam a ficar mais fáceis, e começa-se a ter essas ideias das vantagens dessa abstração, no meu pensamento, durante a leitura, eu comecei a entender aquele pensamento de que, hoje em dia, o que nos faz, né, como indivíduos na sociedade, aquilo que nos forma, está muito mais ligado ao material, àquelas coisas que nós possuímos, que nós temos, que nós temos a possibilidade de comprar, do que aquilo que nos é ensinado, daquilo que nos forma interiormente. Vamos dizer assim, parece-me que foi substituída essa necessidade dessa fantasia, dessa abstração que a gente possuía nesse passado, onde era feito por essas conversas, por esses diálogos, pelos ensinamentos religiosos. Me parece que isso que era feito ali foi substituído por uma experiência que vem com essa grande produção, com essa grande, vamos dizer assim, todo esse mercado consumista. E, e é muito interessante porque a gente começa a perceber que o indivíduo, ele através da ideia do consumo, ele para de se aprofundar. E a gente é fácil de ler sobre isso e perceber que na psicologia é muito difícil que o indivíduo ele tenha uma afirmação de si através do exterior, através do material. É sempre uma abstração interior que vai gerar e vai te identificar, vai fazer você reconhecer quem você é. Mas quando há essa troca da formação do indivíduo através de elementos interiores, né? Porque a gente tinha as conversas, mas aquilo tudo precisava ser trabalhado, precisava ser pensado, precisava ter uma ordenança interna naquilo ali. Quando é o produto, quando é a matéria, o tangível que forma essa capacidade, que forma essa realidade de quem sou eu, do que tenho, do que eu sou perante a sociedade, tudo isso fica num âmbito muito raso, fica num patamar de que é aquela velha história. Eu posso até me afirmar perante a sociedade tendo um carrão, tendo muito dinheiro, tendo isso, tendo aquilo. Mas nunca isso vai solidificar aquilo que eu sou. Nunca isso vai solidificar essa realidade de quem de fato eu sou. Então, né, pensando sobre esse livro do marketing cultural, que tem algumas outras questões que são bem interessantes também, mas que eu posso falar na sequência e tudo e tal. Mas eu acho que é essencial essa observação da definição do que nos torna, vamos dizer assim, qual é o alimento, né? E aí tá essa pintura aqui que na verdade eu tenho que descobrir eu esqueci quem criou essa pintura aqui. Deixa eu ver. Ninguém colocou aqui assim, não? Ah, eu esqueci. Eu gosto de ter os nomes dos pintores. Se eu não me engano, essa pintura é renascentista. Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Deixa eu ver aqui. Não, é da época romântica. Eita, é verdade, né? Eu me confundi.
É... Ai, gente, quem que é o... Quem que é o formador dessa... Quem pintou esse negócio? Tudo bem, mas... Gente, não tem aqueles negócios pra... Cadê que tal daquele Google Lens? GPT. Continue. Era aquele... Vamos baixar essa imagem. Open image. Paste. Who... Fuck. Who painted these? Who painted these? Vai de PT, me dá aí. Dá minha colinha aí. The Butcher Shop. Eu tava certo aqui, ó. 1551. Isso é da era do Renascimento, sim. Peter Artsen. Uhum. Mas então, aí vamos, vamos voltar lá. Então, o que de fato nós estamos consumindo, né? Que alimento é esse que nos é entregue aqui no mercado, como a gente vê essas coisas penduradas aqui, e que nós estamos consumindo para a formação de nós como indivíduos. Eu vejo assim, eu sou uma pessoa comum como todas, apesar dos chifres, que consome aí entretenimento, consome jogos. Obviamente eu consumo literatura, eu consumo estudos e tudo e tal, mas eu acho que é algo que as pessoas estão, elas não estão preocupando o suficiente sobre aquilo que elas estão consumindo. Por quê? A experiência que você tem de algo raso, como um entretenimento qualquer, vamos pegar aí, vamos pegar uma Netflix. Beleza, eu abro a Netflix ali, aí eu vou ter, sei lá, vamos ver, top 10 séries da Netflix. Top 10 séries Netflix. Vamos ver. Já é uma questão. Top 10 séries, né? Como assim séries? Séries já é uma. A serialização já é algo extremamente. Ó, que estranho. Ah, tá. Entendi o que é aqui. A serialização já é algo muito complexo, que é uma coisa que ela te domina, vamos dizer assim. É muito difícil você começar a ver uma série e muitas vezes a gente se pega vendo séries que assim, elas não têm um valor de fato pra gente, a gente não tem um gosto, vamos dizer, a gente não gosta profundamente dela, mas porque nós começamos a assistir, nós continuamos. E isso é extremamente perigoso, porque aí a gente gasta horas e horas, sei lá, às vezes a série tem trocentos mil episódios e a gente vai ficar dias, meses, horas assistindo aquilo ali e... Desculpa, eu botei o dedo no nariz aqui, vocês me desculpem. Enfim, vergonha ali. Aí a gente vai ficar horas ali e aquilo, vamos dizer assim, a gente está tendo um entretenimento, a gente está tendo uma experiência, mas essa experiência é uma experiência de fato. Vamos pensar no seguinte aspecto: se eu pego um livro de literatura clássica, e eu leio, o que eu abstraio daquilo ali? E tô falando assim, de livros bons mesmo, como eu gosto. Atualmente eu estou lendo a Guerra e Paz, do Tolstói. Um livro gigante, tem 1.500 páginas. Eu já passei um pouco da metade, e é um livro assim... Ele tem um conteúdo histórico, ele tem um conteúdo
sobre a formação ali da Rússia, a relação com a França, a guerra com Napoleão, mas vai muito mais profundo nos personagens, cada um tem uma identidade, cada um tem vamos dizer assim, seus traços próprios e suas atitudes, e tudo aquilo ali traz um diálogo extremamente profundo e útil pra gente. Agora, quando a gente pega uma série dessa, e talvez a gente gaste aí o mesmo tempo para ler aquele livro, vamos dizer, como eu falando assim, e esse é um livro muito grande, né? Normalmente a gente vai gastar menos tempo para ler um livro do que para ver uma série inteira. Quando a gente compara o que foi extraído desses dois, a gente vê que a gente gastou o mesmo tanto de tempo para ter uma experiência muito pior. A gente nessas séries, vamos dizer assim, por exemplo, vamos ver aqui. Vamos ver, olha, Wednesday. Eu peguei essa série para dar uma olhada nela ontem, que alguns familiares me indicaram ela. Aí eles me falaram, eles me convenceram porque o diretor artístico dela é o Tim Burton, que é alguém que eu gosto muito, um diretor que acho os trabalhos deles maravilhosos, mas no cinema. Eu tenho um pouco de dificuldade hoje em dia em ver séries justamente pela questão do tempo e de que quando uma série ela vai para o formato de não, quando uma história ela vai para o formato de série, ela automaticamente ela toma preceitos do mercado, ela toma preceitos de uma forma de, né, voltando agora para a ideia lá do marketing, de uma forma de mercado, de uma forma de fazer. E quando essas séries entram na forma de fazer, elas acrescentam coisas, elas alongam, elas cortam coisas que são essenciais para o processo artístico. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma regra no cinema, principalmente hollywoodiano, que é a regra dos 3 segundos, que é aquela coisa de tipo assim, você tem uma cena, cada corte de cena tem que durar 3 segundos. Então, beleza, eu tô aqui, 3 segundos. Aí eu tô aqui, 3 segundos. Aí eu viro para lá, 3 segundos. Então, por mais que seja um diálogo só, não, dei uma caidinha ali, mas voltou tudo certo. Por mais que seja só 3 segundos, não. Por mais que você esteja no mesmo diálogo, o seu cérebro está o tempo inteiro ali, vamos dizer assim, sendo jogado para esses diferentes tipos de cena a cada 3 segundos. Então aquilo ali fica te dando uma liberação hormonal ali que faz você se prender, faz a sua atenção ficar ali. Mas de fato é só isso que está ficando ali. Todos os seus processos cognitivos, de quando você absorve alguma coisa boa, por exemplo, quando você está lendo um livro bom, vamos dizer, durante a série eu estou vendo e eu estou simplesmente recebendo aquilo daquela forma. Quando eu absorvo algo que é bom, algo que tem um conteúdo mais forte, mesmo que seja um conteúdo mais vamos dizer, mesmo que seja um filme, seja até mesmo uma série, vamos colocar assim, tem séries principalmente menores, séries de 6 episódios, 8 episódios, que são normalmente essas séries mais europeias, mais inglesas e tal, você expande o seu conhecimento no momento ali da leitura, de assistir a coisa. Você está cheio de processos cognitivos, você começa a fazer comparações, você começa a dialogar com experiências, você começa a ver o seu próprio ponto de vista, assim. É algo extremamente prazeroso, mas reconhecer esse prazer é muito difícil, porque o que nós consumimos é açúcar. Açúcar é fácil, açúcar né? Comer doce, esses doces industriais é muito fácil, porque o açúcar, o corpo tá ali, ele trabalha aquilo, absorve, faz tal. Mas agora, comer uma fruta,
que tem açúcar, que é boa, é difícil. Você tem que adaptar o seu paladar. E aí, voltando aqui, por exemplo, para essa série Wednesday. Eu comecei a ver e ela tem umas coisas legais e tal, mas de novo, ela tem essas formatações e ela apela para certas coisas que tiram a possibilidade de um conteúdo mais denso. O que acontece, né? Lendo de novo, voltando à questão do marketing, a ideia do produto, quando o produto é feito para o mercado, é que o produto atenda o máximo de pessoas possível. Ele não tem que apelar para nenhum, ele tem que apelar para todos sem identificar que ele está num local definido. Tudo bem, a gente está pegando aqui, principalmente a Netflix, ela tentou fazer aí agora algumas séries muito aliadas, por exemplo, à cultura woke. E aí você vê um posicionamento político bem definido, né? A gente viu também o CV fazendo o CV fazendo série na Netflix. E é um posicionamento político. Aí vamos permitir que que esse pessoal aí esteja no nosso território. Vamos permitir que eles existam, né? Então a gente tem essa. Beleza, me perdi, fui falar do crime lá, acabei me perdendo. Mas aí, o que de fato dessas séries aqui tem um conteúdo que é real, que a gente pode absorver e isso pode significar de fato uma experiência de vida. Vamos dizer assim, nesse nosso mundo consumista, a gente, na mídia, ela expõe muito pra gente que a gente tem que consumir, que a gente tem que viajar, que a gente tem que comprar, que a gente tem que ter aquilo, que a gente tem que fazer isso. Então ele começa a definir caixinhas que você, vamos dizer assim, que você tem que marcar e que você tem que se colocar para você poder dizer a si mesmo que você está vivendo. Sendo que a experiência do viver, e a psicologia já trabalha isso há mais de 100 anos, é você primeiro se conhecer. É uma viagem interna e não uma viagem externa. É consumir um produto interno e não um produto externo. Agora, consumir coisas, principalmente quando a gente está falando de arte, é algo essencial para a formação do indivíduo. Então, se a gente consome coisas que não nos levam a nada, a gente está perdendo tempo e a gente não está capacitando a nossa própria mente, nosso próprio ser, nossa própria vivência de reconhecer o que de fato é viver. Vamos dizer, se eu não aprendo através do consumo de todas essas coisas, tanto da experiência da vida, quanto da experiência que é vida através de conteúdos profundos, vamos dizer assim, primeiro, vamos fazer só uma digressão aqui. Vivenciar as coisas é mais importante do que vamos dizer, consumir algo ou conhecer as coisas? Hoje em dia eu não consigo afirmar o que é mais importante no seguinte aspecto. Os dois são importantes, extremamente essenciais para tudo na vida. É importante que eu saiba, tenha conteúdo para poder vivenciar melhor. Então, é uma coisa trabalha com a outra. Só que nessa superficialidade que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem consumido, não está. Essa questão do viver e do consumir não está balanceado. Tudo que a gente consome está sendo consumido simplesmente pelo momento, para o momento. Vamos dizer assim, é só aquele açúcar do momento. Aquilo ali não solidifica em nada. Então, a experiência da vida, que deve ser complementada pelo consumo da arte, vamos dizer assim, ela fica falha. Então, esse balance que é de fato que é viver, ele fica defasado. Então a gente não vive quando a gente tem experiências de coisas apenas rasas. Quando a mídia vai lá e fala, você tem que viajar e você tem que
fazer isso e tal. Ela bota uma foto de uma viagem e tal, aí te oferece um pacote e você vai lá e segue aquele roteiro ali. Isso não é viajar. Isso não é ter uma experiência de fato. Você se convence e pela ideia de facilidade, né? Porque, de novo, o marketing e o valor agregado e a abstração da coisa, né? O valor abstrato, tudo isso é algo que te coloca ali dentro de um. Como posso dizer? Quando você se torna consumidor, um consumidor, vamos dizer, quando você consome apenas essas coisas, você, vamos dizer, perde a si mesmo. Você perde, além da experiência do viver, você perde quem você é. Você perde a oportunidade de se conhecer. Quando a gente consome algo profundo, quando a gente consome, por exemplo, vamos olhar esse quadro aqui. Ele é o que é chamado de natureza morta, que é, vamos dizer assim, natureza morta a gente já pensa, e a gente olha para essa cena aqui, é bicho morto e coisa e tal. Na verdade, eram cenas que eram flagradas da vida real. Essa pintura aqui provavelmente foi feita em loco. O cara, o artista, ele viu essa cena e ele fez um sketch ali, um desenho e tal, e depois, dentro do estúdio, ele foi lá e fez essa pintura. Mas isso daqui era um mercado real, era assim que funcionava. E quando a gente. Tudo bem, eu aqui falei de um conhecimento agregado, mas só de olhar para essa pintura você já começa a afirmar coisas e perguntar e fazer comparações. Por exemplo, a gente olha para esse indivíduo aqui, o que esse indivíduo está fazendo? O que esse indivíduo está. Ele está pegando alguma coisa no chão, ele está com um balde, aí você já vai, não, peraí. Ah, lá na fazenda de não sei quem, tinha alguém que fazia isso, era um balde parecido. Você começa a fazer um milhão de conjecturas além dos efeitos estéticos. Tem um outro livro que eu estava lendo, que eu terminei de ler, mas ele é. Deixa eu ver. Eu tenho ele aqui também. Ele é um livro sobre neuroestética, que é uma nova forma que os cientistas têm, não uma nova forma, mas um novo campo de estudo que agora chama neuroestética, que busca identificar quais são as reações do nosso cérebro perante um objeto estético, vamos dizer, arte em si. Mas aí tem uma distinção aí de arte e estética. Agora não vem ao caso. Mas. Ai, como é que ele chama mesmo? É um. São 46 estudos nesse campo da neuroestética. Nossa, peraí. Anti-estética, não. É. Obra aberta, ferramentas. Ué, cadê? Cadê meu livro? Ah, achei. Deixa eu abrir ele aqui. Brain Beauty and Art. Esse livro aqui, ó. Esse livro é muito interessante. São 46 ou 47? 46 aí, ó, tava certo. 46 estudos sobre assim, é claro que na verdade são resumos desses grandes estudos que foram feitos, mostrando como que nosso cérebro ele trabalha com a estética, como que
Quais que são os eventos que ocorrem nos nossos cérebros quando nós observamos alguma coisa que tem um apelo estético. Por exemplo, tem estudos lá que mostram que quando a gente observa, que a gente está olhando para alguma coisa, não é só a região da visão do cérebro que ativa, é a visão da região da visão, vamos dizer, da coisa mais central, né? Do down, tem um sistema de up e down no cérebro, né? Que quanto mais para dentro mais automático quanto mais para fora, mais o aspecto da cultura influencia. E então a gente tem o aspecto mecânico dos olhos, mas também que foi mostrado nesse estudo que a memória é ativada, que começam a se fazer conexões entre as áreas do cérebro para poder é, para que a gente possa para que o nosso cérebro possa nos dar a imagem em si e possa interpretar aquilo ali. Então não é, a visão não é só a visão, é a visão e mais todos esses eventos cataclísticos quase assim que acontecem dentro do nosso cérebro. Isso é só um exemplo do que eles falam nesse livro. Mas então quando a gente olha para uma pintura dessa assim né, falando aqui de consumo, é bem sugestivo colocar essa pintura, que é uma pintura clássica que toda pessoa que é, todo professor quando vai falar de natureza morta bota essa pintura porque ela é muito interessante, muito bem feita, né? Eu acho que eu não tenho ela num formato grande aqui agora, porque é muito legal de ver essas pinturas renascentistas, o quanto eles davam valor à forma. Então, é muito engraçado. É, falando nisso, né? Ó, as formas maravilhosas, mas a forma do indivíduo, você vê que é uma forma meio tosca, né? É, pintura nunca foi fácil, né? Nem mesmo os grandes, vamos dizer, os grandes pintores conseguiam fazer tudo muito bem feito, tudo perfeitinho. Então, é algo que a artista aprende também no processo da vida. Bom, aí. É, bom, mas é isso. O que eu estava querendo explanar, assim, né, no pensamento de hoje foi essa questão do consumo mesmo. De pensar o que estamos consumindo. E pensar que quando a gente consome, a gente não está consumindo só para ter o momento ali, o agora. Apesar que o agora é importante, é importante que esse agora sirva para o futuro. É importante que esse agora não seja um agora que vai se perder no tempo. Todo momento é vida, então todo momento deve significar. Se a gente utiliza desses açúcares, né? Principalmente no entretenimento, a gente perde a conexão, a gente perde o. Acho que tem um gato passando aqui. A gente perde o valor intrínseco das coisas que está relacionado à experiência de viver de fato. É isso. Eu, eu vou deixar essa live gravada aqui no YouTube. Caso alguém veja, eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Posso? Posso falar YouTube aqui? Bom, se eu tiver errado, depois vai dar errado. Mas, não sei. É, Era isso que eu queria falar. Talvez tenha algum assunto que eu possa. é, Vamos ver aqui. Vamos voltar nessa. Vamos voltar no caso da Wednesday. Então, aí eu comecei a assistir essa série, né? E o que acontece? É, eu sempre gostei de Família Adams, né? É, eu acho que desde mais novo eu. Ó, deu uma pane doida aqui. Desde mais novo eu consumia conteúdos da Família Adams e até era uma relação assim com quem me formou, né? De quem me pariu, que
a família Addams, ela sempre teve esse valor tem uma coisa de obscura ali, mas ao mesmo tempo é uma comédia e ao mesmo tempo é sério também, tem um valor muito social na família Addams, né? E aí eles fizeram essa Wednesday e eu fiquei esperando assim, poxa, será que vai ter né, o valor que a família Adams antiga tinha, essa coisa meio de uma menininha da Wednesday como, né, porque ela é um personagem muito importante, assim, eu sempre gostei, né, dessa personagem, que ela era muito racional, fria, sólida, mas e tinha uma essência grotesca mesmo, mas não na imagem, né? Não como os outros da família, que tem a imagem grotesca, mas não tem tanto o, o comportamento grotesco. Ela em si tem. E eu achei que ela continua. Assim, eu assisti mais um episódio, dois, acho que agora eu tô no quarto, que eu assisti dois ou três antes e voltei agora e assisti mais uma vez porque me recomendaram, de fato. E ela continua com esse apelo, assim, e eu tô achando interessante, assim. Nos momentos que precisa de ter um efeito, da coisa do Tim Burton mesmo, acontece e tal. Não é tão, vamos dizer assim, não é tão como uma espécie de sonho como as outras obras dele são, que eu, né, sou fascinado por, mas eu tô achando interessante. Ela tem um ritmo legal, ela fala aí dos seus apelos políticos e tudo e tal, mas ela fala até de um jeitinho doce, vamos dizer assim. Até, por exemplo, na relação com o menininho ali excluído e tudo e tal. São coisas assim que é bem superficial, mas tem algum valor. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma série que tem esse valor, né, esse grotesco, tanto nas imagens quanto nas atitudes dos personagens, que é uma das minhas séries, se não a minha série preferida, que ela não foi terminada, porque ela era muito agressiva, que é a Carnivale. Essa série, ela acerta é como cada episódio é um filme único e especial. Ela acerta em todos os pontos. Eu não lembro de ter visto um segundo dessa série que não foi assim extremamente profundo. Tem uma coisa assim com a religião, com a predestinação, com a coisa do circo que é o, né, que o circo é grotesco, o circo cria diálogos profundos sobre a sociedade. Eu falo muito de grotesco porque eu tenho eu estudo muito a ideia do grotesco, né? E o grotesco, até essa expressão carnivale, ela aparece nos estudos de grotesco no livro é, do Bakhtin, é assim que fala, é o russo lá, esse daqui, ó, Bakhtin, é assim que escreve, Mikhail Bakhtin. Ele, quando ele fala sobre Rebelé e o seu mundo, esse livro aqui, ó. E ele fala sobre o Carnivale, né? A, a experiência do circo, que ele fala que quando, vamos dizer assim, a experiência do carnaval, que nasce lá atrás, né, na Grécia Antiga, era um momento, assim, era um momento de liberdade dos indivíduos, assim, era um momento onde as expressões mais caricatas dos indivíduos se apresentavam, e se apresentavam tanto no comportamento quanto nas imagens, né? É algo muito interessante. Essa é uma, é uma figura em metal
muito, muito legal. Esse daqui é o personagem principal do livro do Rabelais, que é o Garganto. É o Garganto mesmo? Esqueci o nome, acho que é. É Garganta, Garganta, exatamente, isso mesmo. Que é um gigante e tal. Então, ele vai fazendo toda uma análise sobre esse livro que foi escrito ali na transição, né, para o Renascimento na França. E aí ele vai fazendo uma análise da obra com a situação da França em si e todos os movimentos sociais que estavam ocorrendo, a mudança da língua. E é muito interessante ver isso. Nessa série aqui, existem muitas coisas. Por exemplo, a série se passa nos Estados Unidos. E ela mostra essa coisa da transição social, das inovações que estavam surgindo e como que isso é extremamente bem representado numa série que está lidando com fenômenos extraordinários, fenômenos sobrenaturais. É uma série assim que quem gosta de coisas estranhas, quem gosta de um diálogo mais que lide com aquilo que a gente chama de mistério, mas não é aquele mistério de Hermes, não, né? Aquela coisa de um mistério de conhecimento do misterioso, conhecimento que poucos sabem. Mas é o mistério da arte, o mistério da expressão, o mistério desse lugar de, de cogitar. Uma coisa interessante do grotesco é que ela está sempre relacionada a que o tema grotesco ele está muito relacionado ao estar distante, que é mais ou menos o papel que a gente vê teoricamente na arte, que a arte ela é a visão de nós visto de fora. Então, muitas vezes, né, voltando aqui para essa imagem aqui, isso é uma cena corriqueira daquela época, que o artista, que é esse ente que vê de fora, se colocou e ele fixou isso, ele fixou esse momento, porque ele entende que esse momento tem uma representatividade para nós, observadores. E só que o grotesco ele faz disso uma quase que uma brincadeira e ele joga aos extremos, né? É, Ele joga, por exemplo, a mulher barbada, ela é uma mulher que ela tem inúmeras questões ligadas a elas, inúmeras definições, o anão, tem umas figuras assim na série e nesse elemento meio, tem esse que tem dois lados, a mulher e o homem, tem e da coisa do sobrenatural assim ligada a isso gera uma experiência assim que nossa, que série fantástica. Que série fantástica e extremamente à frente, assim. É aí que tá, né? A arte nunca tá à frente do seu tempo, ela sempre tá falando sobre o seu tempo. Só que as pessoas só vão entender o que ele estava falando depois, porque quem vê de fora vê, talvez vê sobre uma perspectiva do todo, né? E, e o papel do artista está aí, e da arte, né? O artista é meio que é o fluidor dessa. Deixa eu me pensar se tem alguma outra assim que eu poderia comentar nesse sentido que eu vi. De série não, mas um dos filmes que me despertou assim para uma espécie de, como posso dizer, uma- eu sempre tive um apreço para o cinema, que é uma coisa que veio do meu pai. Meu pai sempre alugava muitos filmes, sempre estava mostrando coisas até à frente da nossa idade que a gente podia consumir, mas de uma forma bem, foi muito bom para mim. Assim, eu aprendi muita coisa, principalmente sobre o mundo dos filmes.
Mas esse filme que eu vou mostrar agora, que é o primeiro filme que eu vi do David Lynch, que é o Eraserhead, foi um filme que eu vi e ele me possibilitou coisas assim. Parece que ele acendeu a luz, assim. Eu tinha 18 anos quando eu vi ele. Por mais que eu. Deixa eu ver. Carnivale eu vi antes. Isso, Carnivale eu vi antes. Acho que eu vi com 16, 17 por aí. Acho que foi 17. Mas Eraserhead eu vi depois, aí por volta dos 18 anos. E ele é o primeiro filme, se eu não me engano, do David Lynch. Quando ele era bem. Acho que ele estudava ainda. E, e esse filme, ele tem umas cenas e uma. Ele te joga numa. Eu senti muito asco, mas um asco que tem um certo hedonismo nesse arco, nesse asco. Tem um certo prazer nesse asco. Assim, quando você vê essa figura, essas figuras, você fica assim, mas tá, mas o que que é isso? Que coisa retorcida, e é homem, não é homem, ele faz ele te dá diferentes dimensões da coisa. Ele é uma imagem que ela te dá uma coisa, vamos dizer assim, umas formas para você entender que existe uma forma, mas ela te possibilita ir para lugares múltiplos, assim. É um filme que realmente abriu minha mente, e quem quer conhecer assim de cinema tipo, vamos dizer assim, um cinema mais profundo, um cinema que vai dialogar com questões que realmente te fazem entender o que é a vida. Eraserhead é um deles. Não é um filme para todo mundo, mas é um filme que todo mundo deve ver. Eu tenho eu tenho vários exemplos agora aqui me vindo de outros filmes, mas eu acho que por uma, vamos dizer assim, para esse momento aqui, para essa live, essa é é mais uma das indicações que eu dei, né? Porque eu dei o Carnivale e agora esse filme que é o Eraserhead do David Lynch, que faleceu agora. É uma perda, assim. Para mim, eu fiquei muito triste quando David Lynch morreu. Que fora outras produções dele que são magníficas, né? Eu tive ele foi muito importante para mim, assim. Assim como o Tim Burton que eu estava comentando, né? Até porque eu estava comentando da série Wednesday, é, também foi um dos diretores, um dos artistas do cinema que influenciaram toda a minha perspectiva, assim, e todo o meu crescimento estético, a minha visão de mundo. É, são obras extremamente importantes, assim, o Eduardo Mão de Tesoura, aí eu já indicando mais um, era um filme que passava ali na sessão da tarde e que era uma época assim, como era uma época que eu não mexia, né? Até existia internet, às vezes a gente até usava para, sei lá, trabalho de escola e tudo e tal, mas não era algo que você ficava ali mexendo o dia inteiro. Você via a televisão, jogava videogame e é isso aí. E quando passava Mãos de Tesoura, eu lembro de eu ficar vendo aquilo ali e eu não sabia de ator, não sabia que era o cara lá, o Johnny Depp, não sabia de nada. Eu só via aquilo ali e eu entrava numa fantasia que era vamos dizer, era uma viagem. Eu estava vivenciando aquilo ali. E eu acho que quando uma coisa te faz vivenciar, não só no sentido de. Quando você tem algo que é chamado, né, da catarse, que é essa mistura toda de elementos, e não são só os elementos estéticos, quando são os elementos interiores, os sentimentos, as memórias.
Tudo aquilo que você, toda aquela experiência passada, ela entra naquilo ali, daquele momento, e aquele momento se faz um momento que é uma coisa muito pessoal, né? Essa catarse é uma coisa muito própria de cada indivíduo. Eu lembro de novo ali ver o Eduardo Monte Tesoura, ver aquelas mãozinhas mexendo e tudo e tal, e achar aquilo tão fascinante, tão, vamos dizer, ele era deformado, mas a deformação dele era o que fazia ele ser. Vamos dizer assim. Não sei se dá para entender nesse sentido, mas é. E é isso. Consumir boas coisas. A gente tem que parar de assumir e aceitar que essas coisas muito rasas, né? Esse alimento muito cru, muito pouco que a gente tem consumido nesses últimos tempos. É muito fácil de consumir essas coisas ruins, mas a gente paga o preço. A gente paga o preço porque a vida corre. Então gastar vendo uma hora, vendo uma porcaria, significa que você jogou fora. Porque aquela experiência de comer o algodão doce daquela uma hora ali, ela não vai significar mais nada para você para frente. Agora, se quando você gastou a experiência e vivenciou aquela uma hora com uma coisa boa, aquilo ali vai gerar coisa pro resto da vida. E, e é isso. Acho que por hoje deu. É, segunda, quarta e sexta a gente vai estar falando sobre essas coisas, às vezes pegando uma coisa sobre política, uma coisa e tal, porque querendo ou não tá tudo envolvido, é estética para um lado para o outro, é arte para um lado para o outro, e política, querendo ou não, quando a gente está falando da gente, também influencia. Uma boa noite para quem assistiu e tamo junto. Lembrando que esses vídeos vão estar lá no playzinho lá no YouTube lá, no canal Buraco na Testa. Até mais, beijos. Beijundas para todos. Vai. Tchau.